Brasil! Fala América! Fala brasileiro de todo lugar do mundo. Tudo quanto é canto aí tem brasileiro. Brasileiro passei para tudo quanto é lado e às vezes não passei, né? Ele fica também. Está começando mais um To Be Podcast. Hoje aqui nós estamos com uma convidada mais do que especial. Nós vamos estar falando com ela daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu já quero pedir para você estar aí assinando o canal To Be, apertar o sininho lá para receber todos os vídeos nossos. Galera, é o seguinte, o canal está indo bem, as pessoas que estão assistindo, estão gostando do conteúdo. A gente está fazendo isso aqui com muito carinho, mas as pessoas estão assistindo, mas não estão seguindo. Não vai lá e não clica o botãozinho para seguir a gente lá, entendeu? Cara, eu tenho hoje uma meta a cumprir. Eu quero hoje 500 seguidores. A partir desse episódio de hoje aqui, eu preciso de 500. Vai lá, me ajuda aí, dá uma força para nós aí, que a gente precisa muito. Senão, como é que eu fico aqui? Tem que ter a força, né? Tem que ter audiênciazinha. Se usar audiência, tem. Tá faltando é só, depois de você assistir, você acompanhar lá o canal da gente para receber sempre os materiais novos. Nós também estamos no Instagram. Você pode procurar a gente lá no @tobepodcast no Instagram e pode também estar dando uma força e seguindo a gente lá. Vamos agradecer o nosso patrocinador, é o homem que paga as contas, é o homem que deixa tudo isso aqui funcionando. Magui Toyota, um mundo de automóveis espera por você, veículos da marca Toyota 0 km, veículos seminovos de todas as marcas, tudo com padrão de qualidade Magui. E o mais importante, tudo 100% garantido, a aprovação do seu financiamento para você brasileiro, para você que ainda não tem o seu documento, para você que tem IT-Number, para você que só tem passaporte, carteira do Brasil, se você precisar de mover empresa, se você tiver pendências de crédito, se você não tiver crédito, e óbvio, se você tiver tudo isso daí, né, documento, crédito, aí é mel com açúcar, para procurar a turma da Magui que você vai estar acelerando o seu zerado aí, ou o seu seminovo com qualidade. Eles têm um website em português, bem fácil para vocês acessarem. Acessa lá para vocês dar uma namorada na vitrine lá da Magui Toyota, no meutoyota.com, meutoyota.com. E se você quiser agendar uma visita para você ir lá tomar um cafezinho com a turma, pode estar ligando, mandando mensagem de texto para o 617 697 3106, 617 697 3106. Tá dado o recado aí da Magui Toyota. Cara, eu tô hoje com uma convidada aqui muito especial. Ela tem feito um trabalho espetacular aí nas redes sociais, né? Ela é uma digital influencer, né? Instagram, TikTok, e ela realmente tem feito um trabalho bem interessante, levando informações aí para os imigrantes que aqui já estão, ou para aqueles que pretendem imigrar, aqueles que pretendem, de fato, sair do seu país de origem, ir para outro país, mas especificamente aqui nos Estados Unidos, que é onde que ela está. E nós vamos bater um papo com ela aqui, vamos trocar uma ideia legal. E quero que os seguidores dela também sigam aí o nosso canal no YouTube, aí, no nosso YouTube Podcast. Karine Silva, tem um Rose aí no finalzinho, né? Sim. Que ela vai explicar depois pra gente como é que esse Rose entrou aí. Mas é Karine Silva, obrigado por você ter acertado o nosso convite, estar vindo aqui no To Be Podcast, tirar esse tempinho seu. Ô, gente, olha só, é aniversário da filha dela, de 2 aninhos, e ela tá aqui. Olha o prestígio que o canal tá tendo, olha que maravilha, mas logo, logo você está lá comemorando com sua menina. Logo, logo eu estarei lá com a família. Muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Gente, ó, quero falar para todo mundo que me segue. Bora também seguir o To Be Podcast para você ficar por dentro de todas as entrevistas. Ele entrevista muitas pessoas interessantes, pessoas legais, que é bom saber as histórias. Como ele entrevistou Caneta Azul, já entrevistou também o Sozé, gente, que é de Patinga, assim como eu. Conhece o Sozé, que não pode tomar... ele fala que não toma acetona para não estragar o esmalte de dente. Já viu ele falando isso? Então, gente, bora lá que eu tô esperando você seguir também o To Be Podcast. Tivemos o Xande aqui também, ex-Paquito. Sim, eu vi, sim, legal. Maravilhoso aí, ali no Níger, que é o país
maior índice de pobreza no mundo. Não é Nigéria, não? Não, todo mundo acha que é Nigéria. Sério? É Níger. Uau! É o mais pobre do mundo. Pode procurar que está lá, Níger, não é Nigéria. Eu também me achei que era Nigéria. E procura aí no YouTube, aí no TV Podcast, o Eu vi lá, Xande. eu vou Vocês vão olhar ver a tudo. história maravilhosa que ele tem feito com essas crianças lá, legal todo. Mas a gente está trazendo pessoas que têm conteúdo para a gente estar divulgando, principalmente esse trabalho que você tem feito. A gente vai conversar um pouquinho, entender um pouquinho da sua história também. Mas é interessante, é isso aí. Porque quando eu trago as pessoas, aí, o intuito aqui é basicamente a gente levar para quem está assistindo ou conteúdo, ou simplesmente para aquele que está querendo imigrar e às vezes tem dúvidas, né? E nessas experiências de vidas, a gente ouve de tudo. Então as pessoas podem basicamente conseguir tirar um pouco dessas experiências aí que a gente tem contado aqui, até para amadurecer a ideia de migrar, de fato querer tomar a decisão de vir para cá. E também para aqueles que vieram para cá há pouco tempo, né? Como você também chegou a um ponto que você veio para cá há pouco tempo, adaptar, né? Às vezes a pessoa chega, tem gente que está ao ponto de ir embora, um mês na América, Sim, 2 verdade. meses na América, e então é legal, porque às vezes ele vê um vídeo desse e o cara, pô, meu, o cara passou, eu não passei nem um terço do que o cara passou e eu já estou aqui no primeiro desafio, na primeira dificuldade, já estou guivado nisso aqui no meu sonho, de repente, e voltar para o Brasil. Não, você quer saber uma coisa? Eu vou ficar mesmo, agora que eu vou ter força. Então, serve muito para isso, essas histórias, entendeu? Eu já ouvi muitas histórias, né? Eu, como no início, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei um pouco com Uber. Muita gente me conheceu também por causa do Uber que eu fazia. Então, eu sempre pegava muita gente no aeroporto, levava na imigração, e as pessoas sempre contavam as histórias de onde veio, o que passou, se estão felizes aqui, se não estão. Então, assim, a gente vai aprendendo um pouco com a história do outro. E eu procuro passar no meu Instagram as experiências que eu tenho, as experiências que eu já vi acontecer, histórias também que eu já vi acontecer, para que as pessoas saibam qual caminho tem que trilhar, né? Porque, por exemplo, eu falo assim, quando eu cheguei, gente, onde eu faço plano de saúde agora? Como é que vai ser a saúde aqui? Eu não sei como é que é a saúde aqui. Tem muita gente que não sabe como é que funciona. Aí eu falo, ó, gente, ó, eu postei recente um vídeo sobre plano de saúde. Tem dificuldade? Nesse número aqui você consegue fazer o seu plano de saúde e tal. Aí as pessoas já têm uma direção. Igual, por exemplo, eu tenho um filho que é autista. Karine, como é que funciona a questão de autista na escola? Como é que você fez para conseguir diagnóstico? Então, eu contando a minha experiência, ajudo outras pessoas também a conseguir, né, superar, resolver os seus problemas, né? Nós vamos voltar mais a esse assuntozinho, que eu quero voltar lá em Fabriciano. Ah, não. Você vai contar para todo mundo que eu sou de Fabriciano, sou? É a regra da casa. Eu falei que é para falar que eu sou de Patinga, hein? Aqui tem gente aqui que vem aqui e falou, cara, se eu não falar que eu sou da cidade, vai dar um problema depois. Mas assim, eu falo rapidinho de onde eu sou, depois de onde eu falo de onde que eu costumo dizer que eu sou, né? Sim, sim. Então, mas não preocupa não, eu tenho muito amigo fabriciano. Não, tranquilo. Mas nenhum é de lá, todo mundo não. fala que é de Patinga também, isso é normal. Mas no meu caso, por que eu falo que eu sou de Patinga? Eu cheguei em Patinga, eu tinha 11 anos, né? Quando eu mudei para lá, a gente morava em Fabriciano, eu nasci em Fabriciano. Antes de Fabriciano, eu morei em Manhuaçu também. Então, a gente tinha uma família que mudava muito. Cidade do Victor e Léo? Victor e Léo, não é Manhuaçu, não é Uberlândia, não? Manhuaçu. Ixi, vamos ter que descobrir. Não cumpri. Não É sei se eu sei, eu Uberlândia. não sei se você que errou ou se eu que errei, mas eu acho que é Manhuaçu. Really? Yeah. I don't know. Depois pesquisa aí, põe no comentário pra nós aí. Comenta aí, gente, de onde é o Victor e o Léo. Eu acho que é Manhuaçu, vamos ver se eu acertei ou não. E eu, na adolescência, eu gostava muito do Victor e Léo. Você tá doido? Tem muita história com a música do Victor e Léo Aí também. já passou na região de Manhuaçu também. Sim, quando eu era muito pequenininha, quando eu morava com a minha avó, né? Aí a gente... Meus pais, né, que a gente morava com a minha avó, meus pais foram para Ipatinga. E, na verdade, não, sorry. Fomos para Fabriciano e de lá nós ficamos em Fabriciano mesmo. Isso. Eu fiquei até meus 11 anos. Aí meu marido, sorry. 11 Tô anos pensando não dá, nele. Né? Não mesmo. Não, como é que fala, né? Não, deixa. Quando eu tinha 11 anos, meu pai, ele foi para Ipatinga para poder trabalhar, porque ele ia de bicicleta todo dia, de Fabriciano para Ipatinga. Fabriciano para Ipatinga. E em Ipatinga tinha mais trabalho. E, sabe esses pisos de madeira que tem aqui nos Estados Unidos?
lá no Brasil, essas casas de piso de madeira é mais casa de gente mais rica, né? Gente rica que tinha essas casas. E fazia trabalho de sinteco, aquele né? Tábua corrida. Tábua corrida. Isso. Aí meu pai trabalhava com isso. E antigamente era taco. Taco, isso aí, raspador. Eu perguntava na escola assim, qual a profissão do seu pai? Raspador de tábua corrida. Isso, Raspava e passava sinteco, né? Ele trabalhou assim. E era particular, né? Então, a gente foi pra lá porque ele ia de bicicleta todo dia. E a partir daí, eu nunca mais voltei a morar em Fabriciano. Ia lá em Fabriciano ver minha tia. Se minha tia estiver me vendo, beijo aí pra minha tia. Eu ia ver minha tia e tudo, mas eu fiquei lá. Eu só saí de lá, que eu fiquei 1 ano em Valadares. Quando eu fui tentar, né, algo diferente, falei, vou para Valadares. Aí eu falei, vou casar. Fui para Ipatinga. Ó, chegou a informação aqui da diretora. Aperta um aí pra mim. Grilo. Não, o nhanhanhão. Deu ruim aí, ó. O botão não tá usando, não. Aperta e o deu ruim. Aumenta o volume dele aqui. Pode aumentar. Aperta lá o deu ruim. O verdinho. Pronto. Botão certo agora, né? Viu? Qual o problema? Ai, meu Deus, até medo. Não é nem Uberlândia e nem Uberaba, nem Uberlândia, nem Manhuaçu. É Ponte Nova. Ixi! Que é perto de Manhuaçu. Eu tô mais perto que você. Tá. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar em Ponte Nova. Eu sou da Não, região. é ali, ó. Perto de Manhuaçu. Deve ser cidadezinha pequena. É pequena. Muito pequena. Aqui a minha delicadeza foi tão grande que nem fiz um brinde ainda. Brindezinho para nós aqui, né? Continuar o nosso bate-papo. Agora que a gente descobriu que o Victor Léo é de Ponte Nova. Pois é, gente. Ai, ai. Aí, 11 anos de idade. Fabriciano, Patinga. Aí foi aí que... E assim, eu sempre fui desse jeito que vocês veem na internet. Sempre fui pra frente, falava. Meu sonho de criança era trabalhar na televisão. Eu assistia muito programa de televisão, né? Então, assim, sempre foi um sonho de criança, assim. E visto que eu sou uma pessoa que gosta de estar ajudando as pessoas, passar informação e gosto também de estar aparecendo nas telas, eu comecei a postar. E um primeiro vídeo meu que viralizou foi um vídeo meu grávida. Não sei se você deve ter visto esse. Eu grávida, trabalhando, passando um aspirador de pó, né? Num condomínio que eu trabalhava, né? Eu trabalhei até umas 2 semanas antes de ganhar a menina. Certo. Então, a influência... A internet, basicamente, começa nos Estados Unidos, não no Brasil. Isso. No Brasil, eu postei umas coisas, gente. Depois vocês vão lá, mas não ri de mim, não. Eu postei uma vez sobre a gente fritando um pastel, porque eu vendia massa de pastel. Eu e meu marido fazia as massas de pastel e eu saía na rua vendendo. Então, muita gente Patinga, Mara Lanari também, uma Lanari inteiro conhece meu marido. Alguns me conhecem também. Porque a gente vendia massa de pastel. Ele vendia nas casas e eu vendia na rua mesmo. Eu chegava e falava assim, bom dia, gente, como é que vocês estão? Eu trouxe pra vocês a melhor massa de pastel do mundo. E assim eu encantava todo mundo. Maravilha. E vendia pra caramba. Show. Era muito bom, né? Mas a infância sua lá em Ipatinga, né? Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão e 2 irmãs. Certo. A mais velha tem 29. Eu faço 28 dia 31. Então, por enquanto, eu tenho 27, tá? 27. E eu tenho um irmão que tem 26. E a outra vai fazer 18 em... A Milena vai fazer 18 em setembro. São irmãos dos mesmos pais? Dos mesmos pais, ok. Isso. Mesmo pai e mãe. Ah, tranquilo. Depois de um bom tempo, eles foram lá e deram a arrematada com a de 18, né? Fizeram 26, Sim, 27, diz 28. a minha mãe, né? Ô, mãe, depois você me corrige. Diz minha mãe que o remédio não fez efeito, não. Foi o que ela falou. Aí, capuliu. Mas assim, eu cuidei da Milene. Até hoje eu já trabalho comigo. Porque eu faço excursão para Nova York, ela me ajuda a atender as pessoas. E a Milene, eu cuidei dela pequenininha. Eu trocava fralda, eu ia na reunião de pais, eu botava de castigo, eu falava, come tudo. Isso aí. Assim, até hoje eu cuido muito bem, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. E escola? Era fã de escola? Eu gostava de estudar, eu estudava pra caramba. Mas assim, eu era tagarela na escola. Formou, fez alguma coisa ensino específica? Médio. Ok. Fiz ensino médio, eu tive meu filho muito cedo, né? Então, assim, eu só finalizei o ensino médio. Mas, por um lado, eu acho bom não ter feito algo específico, porque apesar que a gente não sabe qual caminho eu estaria se eu tivesse estudado mais. Mas, assim, eu falo que tudo que eu vivi me faz eu ser quem eu sou hoje. Se eu tivesse passado por um caminho diferente, eu poderia ser uma pessoa diferente, era não, né?
Mas eu estudei mesmo, foi ensino médio mesmo, não tinha a mínima ideia do que me formar, já pensei em segurança do trabalho, todo mundo pensa. Eu gostava muito de conta, né? Hoje eu sou péssima em conta, mas eu gostava muito, então eu que pensei em fazer gestão, acabou confinada. E essa coisa que você fala, que você gosta muito de ser descontraída, gosta muito de câmera, gosta muito... Na época, de repente, não vinha, de repente, a ideia de estar fazendo um curso, não sei, né? Ou até ir para essa área de atuação, O que me faltou mesmo foi o jornalismo. tempo mesmo. Tempo, porque as coisas aconteceram na minha vida muito rápido. Eu tive que me amadurecer rápido. Meu primeiro trabalho foi no shopping de Ipatinga, muita gente do shopping, se tiver gente ainda da época trabalhando lá, mas muita gente me conhecia lá. Eu trabalhei numa cafeteria que tinha lá, eu fiquei desde os meus 16 anos. E antes disso, eu comecei limpando casa de uma senhora que era amiga minha. Eu ganhava R$ 10 por limpeza. Mas, assim, eu não acho ruim, sabe, por você ter sido R$ 10. Primeiramente porque eu concordei. Se eu concordei, é isso aí. E outra que era uma pessoa, assim, um amor, me ajudava em tudo. Me ajudou. Eu não tinha identidade. Eu tinha, o quê? 15 anos e não tinha uma identidade. Porque a gente era uma família muito pobre, né? E ela me ajudava, minha identidade que eu tenho até hoje, foi ela que me falou, me deu dinheiro, falou, faz sua identidade que você precisa pra você arrumar um trabalho. Aí, nisso que eu comecei a trabalhar no shopping, né? E conhecer seu esposo com que idade? Eu conheci meu esposo, eu tinha 12. Mas assim, eu não morava com ele, não. Tinha 11, na verdade. Foi quando eu mudei para Ipatinga que eu conheci. Chegou em Patinga e já conheceu ele? Eu conheci ele. Vizinhança? Não, a gente conheceu na igreja. A gente estava numa reunião muito grande da igreja no SESI. E eu conheci, igual eu conheci várias pessoas lá nesse dia. Eu era muito novinha, mas assim, foram amizade mesmo. Eu e ele, a gente tinha uma amizade muito grande. A gente conversava muito no MSN. Tinha um Orkut, mas eu conversava muito no MSN. Aí eu lembro que eu pegava, pedia minha mãe dinheiro para poder ir na Lan House. Aí eu ia na Lan House e eu tinha vergonha de falar que eu não tinha computador, porque eu era pobre, não tinha. Aí eu falava com ele assim que eu estava em casa. Aí um dia eu liguei a câmera, a gente conversou. Aí ele falou, quem passou aí atrás? Aí eu falei, é meu primo. Mas não, era gente dentro da Lan House. Depois eu contei para ele essa história, né? Mas eu ia na Lan House todo dia, eu colocava R$ 5, dava, acho que era 5 horas e ficava lá o tempo inteiro conversando com ele. E era uma amizade muito grande, sabe? Isso. E quando a gente começou junto mesmo, foi depois que eu fiquei mais velha, né? Que a gente ficou um tempo sem se falar, e depois a gente, sem se falar assim, cada um seguiu o seu rumo, né? E depois ele apareceu de novo. E a gente começou a namorar online, por assim dizer, né? A gente já se conhecia, né? E casamos. Foi assim, simples. E aí, essa segunda etapa estava com quantos anos? Eu tinha 18. 17, 18, por aí. Então, com 17, 18 anos já era casada. Eu casei mesmo com 19. Mas já estava morando junto. Não, a gente não morou junto, não. Moramos junto depois que eu casei. Mas a gente namorava à distância. Entendo. Porque eu trabalhava em Valadares. Na época eu fiquei em Valadares, né? E ele em Patinga? E ele no Espírito Santo. Aí ele voltou para Ipatinga e a gente casou. E sabe o que é interessante? Na época ninguém sabia. Poucas pessoas, mais gente no meu trabalho, que eu trabalhei no Urro Tênis também. Vendia tênis pra caramba naquela loja. Trabalhei lá. E a gente namorava à distância e eu já morava sozinha, eu já era independente. Eu me tornei independente muito cedo, amadureci muito cedo. Como eu disse, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Eu nunca tive vontade de vir para os Estados Unidos, uma coisa que eu sempre já falei nos meus vídeos. Nunca pensei, vou morar fora. Não, nunca tive esse fetiche, essa vontade de vir. Sempre foi o sonho dele. E é muita história para contar, viu? Essa época que quando eu resolvi vir para os Estados Unidos, foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu vendi muita coisa, fui morar no Rio de Janeiro, vendi chup-chup na praia, fazia chup-chup, vendia na praia, eu e ele tava lá na labuta, né, como diz a Lu. E quando acabou o verão, a gente viu que estava caindo, né, as vendas, aluguel lá um absurdo, na época era 700 conto, gasolina na época era 5 conto, na época, gente, e era muito caro. E nisso foi insegurança também do lugar. O lugar não é seguro, tão seguro quanto o lugar que eu morava. E a gente ficou assim, eu reclamei com ele, eu lembro que eu estava até hoje. Eu lembro como se fosse ontem, a gente indo para o trabalho de moto e eu reclamando que as vendas tinham caído. Tipo assim, e agora, né? Aí ele falou assim, eu já te falei dos Estados Unidos, você nunca quis? Eu falei, bora.
bora para os Estados Unidos. Fui, vendi meus chup-chup feliz, voltei para casa, já planejando tudo para ir para os Estados Unidos. Peguei minhas coisas, coloquei tudo no meu Vectra 2001 que eu tinha, coloquei o colchão em cima do Vectra, amarrei e fomos. E nesse dia teve muita história. Fomos parados na Blitz. Tinha um monte de coisa dentro do Vectra. Aí a Blitz, o homem tava com uma arma desse tamanho assim, ó, o policial. Uau. Eu não sei, eu acho que ele estava procurando alguém. Eu estava dormindo, quando eu vi aquele trem... E o colchão no teto, carro? E o colchão no teto. Não tinha aquele trem no teto para poder amarrar. A gente amarrou com gominha e a janela né? Assim. Não tinha bagageiro, não. E foi bem doido essa experiência. Depois o carro quebrou, nós ficamos parados no meio da estrada, que não tinha nem acostamento. Ele tinha uma profissão? Porque você falou que foi para o Espírito Santo, ele foi a trabalho... Ele sempre trabalhou por conta própria mesmo. Ele já trabalhou no shopping de Patinga como segurança, já trabalhou na Union, né? Que acho que é Union que chama. Era tipo uma seguradora, não é bem seguradora, não. Parece que a empresa quebrou. Mas ele sempre trabalhou com massa de pastel. Ele fazia as massas de pastel dele. Quando ele foi para o Espírito Santo, ele já vendeu, trabalhou com... Sempre foi muito trabalhador, meu marido. Ele comprou um carrinho de pizza e vendia pizza na rua. Vendia bem. Eu falava com ele dos tênis que eu vendia e ele falava comigo das pizzas. E vendeu, e trabalhou também com venda de bananinha também. E quando ele parou com as pizzas, foi na época que a gente casou, né? Ele parou, voltou para Ipatinga e nós casamos ali, entendeu? Deu Rio de Janeiro lá, parou lá o Vectra, Astra. Vectra, era um Vectra, não era Astra, não. Ó, respeita o meu Vectra 2001 2.2. Eu vendia muito Vectra no Brasil. É mesmo? Era. Eu trabalhava no Chevrolet. Me deu um trabalho aqui, Vectra, viu? Colocamos gás nele. Aí... tomou decisão, vão voltar então, e aí vão caçar o rumo dos Estados Unidos. Foi aí que eu senti aquela vontade de vir para os Estados Unidos. Foi aí. Eu nunca tinha sentido, nunca pensei. Ele que falava comigo, vamos para os Estados Unidos, não sei o que. Eles nem falam minha língua. Aí eu ia vender mais de pasta na rua, o pessoal falava assim, nossa, você tem que ir para os Estados Unidos, você vai ganhar muito dinheiro lá. Minha cara, Estados Unidos, você fala inglês não. Apesar que não é que eu não sabia, lógico que eu não sabia, mas tipo assim, quando você quer, tudo é motivo. Quando você não quer, também tudo é motivo. Sim, claro. Então eu nunca tive vontade. Eu tive vontade aí. Quando eu falei assim, eu já larguei tudo de Minas, vim pra cá. E eu já vi que no Brasil, a minha perspectiva, eu não ia conseguir crescer o tanto que eu queria. Aí eu pensei, bora pros Estados Unidos, então, bora. E tiramos visto e tudo, ninguém tinha visto, não. E ele tinha conhecidos aqui? Ele tem um primo aqui que mora na Filadélfia. Mas a gente veio, assim, sem ajuda de ninguém, por assim dizer. A gente teve a ajuda de uma... Tipo assim, todo mundo precisa falar ajuda de ninguém, é até mentira, né? A gente teve a ajuda de um casal que chegou 6 meses antes da gente, amigo nosso, a menina estudou comigo na escola. O marido dela, meu marido conhece ele desde quando ele era moleque, pra você ter ideia. E foi assim, pegamos o Uber, fomos pra casa deles, eles moravam no estúdio em Milford. E no dia seguinte, eles ajudaram a gente a alugar um quarto, alugamos um quarto, e a partir daí nós já andamos com a nossa própria perna. Foi bem rápido, foi de um dia por outro. Isso. Mas assim, eu sou muito grata à ajuda que eles me deram. Né? Assim, se eles não fossem me ajudar, que eu já vim convicta que não ia receber ajuda, né? Não que eles não fossem me ajudar. Mas assim, sabe quando você não quer incomodar ninguém? Sim. Eu não queria incomodar. Eu falei, não, eu vou para um hotel. Não, Karine, pode ficar aí, fica aí. Aí nós ficamos e nesse dia seguinte, né, dormimos, que nós chegamos de noite, dormimos, no dia seguinte a gente já caçou o rumo de alugar um quarto. Maravilha. Qual que foi o primeiro trabalho na América? Eu tenho ele até hoje. É? Tenho. Eu comecei limpando uma academia, que é os banheiros da academia, que eu sempre mostro nos meus stories. E é uma longa história isso aí. Tudo que você me perguntar tem uma longa história. Eu levei cano desse homem. E... Do mesmo local que você fala? É assim, não do local, não o dono do local. A companhia me deu cano, entendeu? Ok. Além de pagar pouco, mas assim, como eu disse, se você concordou, você não vai reclamar, Sim. né? Ele estava atrasando todo mundo. E eu conheço muita gente me procurou, viu meu vídeo rendeu 1 milhão de visualização. Dele ficar me devendo o mês inteiro de aluguel, desculpa, de aluguel não, desculpa. De salário. O mês inteiro de salário. Ok. Na época era 3.500 que ele ficou me devendo, né? E assim, eu estava bem no início aqui. A minha sorte é que eu já estava assim, meio manjando ele, porque estava atrasando muito, sabe? Uhum. Aí quando ele começou a atrasar muito, ele ficou assim, de 15 em 15 ele pagava. Aí ele pagava o 15 dias anterior e ficava devendo os outros 15.
os outros, um anterior e ficava dezembro. Ficou rolando aquela... Aí ficou um mês em aberto, né? Aí quando ele ficou um mês, eu falei, não dá não, né, meu filho? Não dá não. Aí eu conversei com ele, falei com ele, ó, se chegar dia 1º eu não receber o meu salário, eu não vou voltar para os trabalhos. Aí depois o safado, sem vergonha, do Tony, eu posso falar o nome do Tony. É brasileiro? É brasileiro, sumiu, nunca mais vi, Tony Cerqueira. Ele foi e falou assim que ele perdeu os trabalhos, porque eu não fui trabalhar. Eu não vou trabalhar. Aí, você perdeu o trabalho que você não paga a gente. Sim. Não tem nada a ver comigo, não. Trabalhou, recebe. Assim funciona. E semanalmente, na maioria das vezes, né? Falava nada de inglês. Aí eu pensei assim, eu não vou manchar meu nome com o dono. Ainda mais que eu trabalho aqui já tem 2 anos, né? Aí eu fui e falei, olha, você pode observar. Liguei, né? Torci para ninguém atender, porque eu não sabia nada. Aí eu coloquei no tradutor o que eu ia falar. Aí caiu na caixa de mensagem. Aí eu li o que estava no tradutor. Não sei se saiu certo, não. Eu sei que ele me ligou de volta, me pediu, tipo assim, não, eu lamento por isso está acontecendo. Você quer trabalhar direto para mim? E aí eu comecei a trabalhar direto para ele, direto para o dono da academia. E ele ainda me deu mais uma academia, que é a de Ashline. Aí eu tô lá até hoje. E o outro lá, não te pagou, não? O quê? Os outros lugares? Eu não recebi até hoje deles. Até hoje. Isso aí, o quê? Eu tinha 2 anos aqui. Oi? Temos advogado. Tá, fui na corte, menina. Eu escuto o rádio aí, meu filho, dizendo que consegue receber, ó. Já deu Fui na corte, a corte falou para chamar xerife. E esse trem de chamar xerife, deixa esse trem para lá. É tipo, como é que fala? Ele tá precisando mais. Graças a Deus eu tenho que agradecer a Deus que esses 3.500 nunca me fez falta. Nunca fez falta para mim, para minha família. Lógico que é muito bem-vindo, ainda mais que foi trabalhado. Mas falar que eu passei necessidade por isso, eu não passei. Graças a Deus. Deus foi muito bom na minha vida. Mas fica a dica aí, ó. Se não pagar, corre atrás dos seus direitos aí, que aqui, se você não for atrás, aí Tem que ir atrás, fica verdade. difícil. E aí, você continua lá até hoje na academia, sim. Nas 2 academias, né? Sim, você tá? estou lá até hoje. Você tem outra... tranquilo. Você tem outra atividade, independente de ser... Influência. Ser influência digital é mais por eu gostar de ser influência do que uma fonte de renda. Porque se for falar que eu ganho dinheiro, não, eu não ganho dinheiro. Eu posso ganhar umas parcerias, algumas parcerias, mas falar assim, ela posta para ganhar dinheiro. Não é. Eu posto porque eu gosto, né? E o que eu faço além disso? Eu estou limpando 2 casas até o momento. E eu faço as excursões para Nova York. Muita gente me conhece por causa do Chapéu Rosa, a excursão para Nova York, que eu faço todo domingo eu vou para Nova York. E mais o quê? Além disso, aquilo que eu falei, né? Postei um vídeo recente sobre a compra e venda de propriedades no leilão ou na lista. E depois a gente vende ela. Você pode reformar, fazer flip, né? Ou vender ela do jeito que tá, ou comprar e vender lotes. Eu comprei um lote de $200 e vendi ele bem baratinho por 950. 400% de lucro. Deu um baita lucro, né? Lote? Um lote. Terra? Terra. $200? $200. Aonde? Mississippi. E o mesmo dólar do Mississippi é o mesmo dólar daqui, né? Então, eu comprei lá por $200, vendi ele rápido, vendi por 950 e ganhei dinheiro. Uau. Nice, né? Tua casa lá deve ser $10 mil? Depende. Tipo assim, eu comprei uma casa lá, eu tenho umas casas no Mississippi, e eu comprei uma por 5, uma por 6, mas assim, tem que olhar a questão de valor de mercado. Eu vendi abaixo do valor de mercado as coisas, para poder vender rápido. Casa, isso aí você tem que fazer um curso, né, para você aprender tudo, para você não errar e você saber o que fazer, porque não é só comprar e vender. Você tem que ter certeza que aquela propriedade vai te dar, como é que fala? Não vai te dar prejuízo, né? Se ela estiver no floodway, por exemplo, dá para construir, não dá para fazer nada. Imagina você comprar uma propriedade à cega só porque você viu ali na lista e compra, está no floodway, jogou dinheiro fora. Então explica para o público aí que está te ouvindo o que é o floodway. Floodway é quando você faz uma pesquisa, né? Depois vocês vão aprender. Um dos 7 passos da pesquisa, do método de Hunter, que é o flood zone. E é para saber se a propriedade está no... Furacão das enchentes? Enchente, isso. É que a gente aprende as palavras em inglês, aí para explicar se ela está dentro de onde tem enchente. Se ela estiver na área alagada,
que é o floodway, quando você faz a pesquisa, tem um risquinho assim, a área ela é diferente, sabe? Tem o flood zone, que está dentro do flood zone, e tem o floodway. Se ela estiver no floodway, você não consegue construir, você não consegue fazer nada. Se ela estiver no flood zone, ok, que tem muito casa. Minha casa mesmo está no flood zone, né? Mas não tem um risco assim de alagamento. É quando tem um risco grande de alagamento, o floodway, igual às vezes você vai olhar um lote que tem um córrego passando no meio dele. Ali não dá para você construir, não dá para você fazer nada. Para você ter ideia, nessas listas tem até pracinha. Esses dias eu vi uma pracinha. Você vê calçada, meio da rua. O Floodway é mais ou menos aquele corretor no Brasil que te vendeu um lote no mar, né? Uhum. Aí você chega lá, você descobre que ele é 800 para dentro do mar, e não para fora do mar. É só comprar de enfeite mesmo. Por aí, né? Só falar que você tem na terra. É, só falar que você tem e não vai ter utilidade nenhuma. Dá para o quê? Jogar peixe lá dentro. Então você trabalha também com... né, ou divulgando curso, ou dando... Não, não é que eu trabalho divulgando o curso. Isso eu faço para mim, né? Se alguém quer aprender, eu passo o link de onde eu aprendi. Porque também eu não posso ensinar um método do outro. Você quer aprender assim como eu? É aqui que eu aprendi. Você vai lá e aprende, entendeu? Manda o link, a pessoa compra, que é do Marco Jacob, que seria bom você fazer uma entrevista com ele também, é uma pessoa inteligentíssima. Então, eu aprendi muita coisa com o Marco Jacob, sabe? Não estou fazendo propaganda aqui, nem nada. Eu estou falando da minha vida. Sim. O que eu aprendi não foi só essa questão financeira que a gente está estudando e melhorando, porque isso aí a gente começou agora recente, mas eu aprendi algo para a minha vida. Ali eu aprendi como funciona você destravar quando você tem uma coisa, uma procrastinação, você destravar, o que te impede de seguir para frente. Igual recente teve um evento em Boston, alguns seguidores meus estavam lá, foi maravilhoso, teve várias atividades que mexe no seu emocional. Então, a partir dali que eu conheci o Marco Jacob, né? Perdão. A partir dali que eu conheci o Marco Jacob, ele indicou uns livros para a gente ler, que é o Pai Rico, Pai Pobre e Uma Mente Milionária. Eu apaixonei com os livros e comecei a querer saber mais. Aí hoje eu já faço um coaching de integral sistêmico, que me ajuda bastante. Já fiz minha constelação e muita coisa. E assim a gente consegue... Outra coisa que eu aprendi muito é a questão da escassez e abundância, né? Às vezes a gente tem aquela questão, tipo assim, eu não vou falar sobre isso não, porque eu quero isso só para mim. Se eu falar, o outro vai conseguir... Não, eu quero só para mim. Aquela questão, né? A escassez. A gente não tem que pensar como escassez. Tem que pensar de forma abundante, né? De abundância. Quanto mais você ajuda o outro, mais ajuda vem para você. Então, do mesmo jeito que chegou para mim, eu passo para frente. E aí, o Uber, que época que foi? Quanto que foi? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então, foi na mesma época da academia. Sim. Eu comprei um Honda Civic primeiro, 2001, com um rapaz em Low, não vou falar aqui. Mas, assim, eu não indicaria. Que me deu muito problema. Quando eu estava voltando de Low, o carro parou comigo no meio da estrada. E ele não queria me devolver nada, entendeu? Eu tive que me virar com o carro. Aí, nisso, meu marido quis trabalhar com Uber, porque não queria trabalhar na construção. E tiramos da loja, né, um Toyota Camry 2015. Isso foi em 2018. O carro estava top. Não estava milhado. Estava zero bala. E compramos ele para trabalhar com Uber. Eu não concordei muito, mas eu dei apoio. Falei com meu marido assim, você tem convicção que isso vai dar certo, que vai ser bom para você? Então eu te apoio, vamos. Mas assim, eu tava com aquela convicção achando que não ia, mas eu falei, é o que você quer? Então bora. Aí ele comprou o carro. E nisso, ele começou com aquela questão que muita gente faz, que eu não aconselho, aluguel de conta. Você aluga conta no nome de outra pessoa, roda o nome de outra pessoa, isso não é legal, tá? A gente não sabia exatamente como funciona. Você paga um aluguel da conta e no final das contas, assim, não compensa. Aí ele ficou assim, vão devolver o carro, né? Porque eu ganhava o quê? $1.400 por mês e ele tinha saído da construção e aí? A gente morava num quarto. Então ele foi para a da construção. Ele, assim que chegou. Okay. Mas aí ficou, acho que foi um mês na construção, ou 2, não sei. E depois que ele comprou o carro, ele ficou uns dias ainda na construção e depois começou a trabalhar com Uber. Uber de aplicativo, tipo Lyft. E conta alugada, que é o que eu não aconselho ninguém fazer. Se alguém me falar que você é de conta alugada, gente, corre. Não faça isso. Além de não ser algo legal, não é.
também não é vantajoso, tá? Aí ele ficava a noite inteira rodando ali Boston e chegava em casa de manhã. E isso não é vida, né? Além de não valer a pena. A única vez que ele ganhou um dinheirinho melhorzinho foi no Thanksgiving, porque ganhou também eram muitas corridas e ele ganhou uns tips. Mas eu não aconselho. Aí nisso ele pensou em devolver o carro. Eu falei, não, você não vai devolver esse carro. Você comprou esse carro para quê? Uber. Vamos fazer Uber. Aí eu comecei a fazer Uber particular. Comecei a anunciar, trabalhar, e trabalhei. Aí eu morava em Milford, 3 anos em Milford, e todo mundo me conhecia por causa do Uber. Hoje eu já não faço tanto. Hoje, se alguém me pede para ir na migração, alguma coisa assim, e eu tiver vaga, porque minha vida é muito corrida, eu vou. Se eu ajudo a pessoa, eu vou. Mas se eu não tiver, eu não estou fazendo mais Uber, entende? Meu trabalho mesmo agora é excursões. Eu trabalho com excursões para Nova York, estou para começar para Washington, estou querendo expandir mais essa área do turismo, porque eu me descobri ali também. Gosto muito do que eu faço. Daqui a pouco compra um ônibus. Isso. Se Deus quiser. Acabei de comprar uma van grande agora, vou buscar na Flórida semana que vem. Legal. Vamos entrar no assunto um pouco aqui de curiosidade mesmo, ok? Olha lá que eu vou perguntar, hein? Tranquilo. Segura agora. Vamos lá. Oh, my God. Então, digital influencer, ok? Nós estamos aí com o Instagram batendo com 52 mil seguidores. 67, Almost, quase. 67 mil seguidores no TikTok. Sim. Né? Isso mesmo. E Então. 50.900 no Insta. Como que você não consegue monetizar com esse volume de seguidores que você tem, tendo em vista que muitas das vezes as pessoas até comentam que pessoas que têm um certo volume de seguidores nessas redes sociais, eventualmente conseguiria estar monetizando. Você fala assim, o próprio Instagram pagar a gente? Isso. Então, até onde eu sei, teve uma época que algumas pessoas receberam tipo um convite para poder receber. Pra você ter ideia, gente com muito menos seguidores que eu tinha e eu não conseguia, não sei porquê. Parece que era tipo um teste, parece que isso acabou, não tenho certeza. E a única forma de monetização, eu já estudei algumas coisas sobre o Instagram também, e pelo que eu estudei, eu vi, a única forma de monetizar é através de parceria. Você fazer parceria no Instagram. Anúncio, isso mesmo. Okay. Mesma coisa no TikTok. Apesar que o TikTok você recebe, mas é uma mixaria. Você recebe, mas é muito pouco. Teria que estar falando de números... É pouca coisa. Tipo assim, eu não... Vamos falar assim, eu tenho 60... Talvez alguém que tenha mais, sabe falar melhor. Mas eu com 67 mil, dependendo dos vídeos lá e tal... a última vez que eu saquei acho que foi $25. Então, assim, é muito pouco. Não dá pra você fazer vídeo pra poder receber dinheiro do Instagram ou do TikTok. Okay. Entendeu? A forma com que você está trabalhando nessas duas plataformas, você não conseguiria migrar tudo isso para o YouTube? Sim, eu penso sim. Eu já até estava tentando me organizar para poder postar nos 3, né? Mas, assim, o que me atrapalha é a vida corrida. Sou mãe, sou esposa, sou guia turístico, sou empresária, eu sou um monte de coisa. E fazer conteúdo não é fácil. Fazer conteúdo não é fácil. Porque não é só pegar um celular, gravar, oi, gente. Não. Você tem que estar nos stories todo dia, né, aquecendo sua audiência. As pessoas que estão ali nos seus stories são pessoas que realmente te acompanham, elas vão ali, né? E você tem que mandar para eles, né, aquela intimidade assim, com o seu seguidor, né? Perguntar, responder, interagir com eles ali nos stories. E também postar o conteúdo, não só para eles, mas para mais pessoas também. Assim, você também atrai mais pessoas, né? Então, e para postar não é só pegar um vídeo e gravar. Você tem que editar. Às vezes eu fico umas 2 horas editando. E assim, isso só editando, né? Sem gravar ainda, hein? Sem contar a parte que eu gravo. Então, assim, não é algo simples. É algo assim, tem a criatividade. Eu nunca estudei marketing, porque queria estudar para melhorar isso. Mas, assim, não é algo fácil de fazer, né? Eu fiz um vídeo uma vez com uma menina, ficou muito bacana o vídeo que eu fiz com ela. Fiz 2 vezes com ela sobre brasileiro tentando falar inglês, né? Igual eu falei com ela que eu queria uma Coca-Cola. Ficou fun, ficou engraçado. Ficou engraçado. E ela é uma professora de inglês também, né? Então, a gente fez. E para fazer aquele vídeo simples, de poucos segundos,
eu preciso ficar num canto reservado, sem menino gritando na minha orelha, sem meu filho, mãe, 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 sem o marido, amor, você já fez não sei o quê? Não, você tem que ficar quieto num canto para sua mente trabalhar. Então, assim, é muita coisa mesmo. Se você não tiver uma disciplina, você acaba se perdendo ali, entendeu? A minha empresa de marketing cuida da conta da Magui. Mas é chique, né? Você tem empresa de marketing. Mas não é, a questão é que, entrando nesse assunto, porque às vezes você vai ver um comercial de 30 segundos, você não sabe o tempo que foi para conseguir deixar ele com 30 segundos editado e pronto para ir pro ar, entendeu? Deve ter uns 100 vídeos da Magui de produção. Então envolve roteiro, envolve as ideias, depois você põe na prática, depois você vê um esboço, depois você vê a boneca, depois você bate martelo, então vão gravar, não ficou bom, faz de novo, vão lá e tal, aquela coisa toda. De repente vai 2 dias para fazer um material 30 segundos e É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E olha que o meu é mais simples, porque eu que faço sozinha, eu faço tudo no iPhone. Isso. E por que eu faço? Ai, Karine, você não quer comprar um iPad, um trem pra você fazer? Eu já até comprei, mas eu não faço lá. Porque eu tô no telefone o tempo inteiro, então eu faço tudo no telefone, porque é só eu não tenho empresa de marketing me ajudando. Então, no meu caso, a empresa de marketing ela é um cérebro só, basicamente. Ela coordena tudo, ela administra o budget da loja, ela que direciona para onde que o investimento vai, essas coisas. E nós temos parceria com um escritório em Belo Horizonte, né, que é até parceiro nosso aqui no Tubi. E lá é o estúdio mesmo, de fato, onde que as coisas tudo acontecem. Né? Tanto que o Tubi é todo feito lá, editado lá no Brasil, e depois volta e volta para o ar. Então, realmente tem essa... Igual a gente teve... Está indo para o ar agora, inclusive, aí o episódio semana passada com Geraldo Afonso e o nosso Rony, né? Que são youtubers, né? E é aquilo lá que eles falam. Pô, o cara de repente vira para você e fala, tu não trabalha não? Tem que fazer não e tal. E não sabe, de fato, o trabalho que dá para gerar conteúdo, para estar sempre abastecendo. Muita gente paga alguém para administrar a conta do Instagram, paga alguém para fazer, entendeu? Eu pretendo fazer isso mais na frente para me ajudar, né? Mas assim, eu no momento exatamente agora eu não posso, mas eu pretendo. Mas também eu gosto de estar perto da audiência. Eu gosto de estar ali. Tanto que eu já respondi muita gente. E é eu mesmo que respondo, não é nenhuma máquina, não é ninguém, sabe? É eu mesmo. Mas assim, às vezes a gente precisa mesmo de alguém para administrar a conta da gente, para continuar rodando lá, para a gente poder viver. Porque você não vai conseguir. Vai chegar um momento que o canal, a tendência é crescer cada vez mais. Sim. E o retorno diminuir. Aí você não dá conta. Oi. Aí... Tá ok. E aí a tendência é crescer, né? Aumentar. E aí, consequentemente, se você não tiver ali uma estruturazinha, ou pode até começar a afetar, né? Sim. Você tem um trabalho, aí chega uma hora que você vai ter ou é lá ou cá. Né? Família, não vou dizer, porque é prioridade família sempre. Tal, mas com referência a trabalho. Ou vai chegar um momento em que também as coisas vão começar a caminhar para um volume que aí, de fato, você vai ter que abraçar isso como profissão. Sim. Espera um dia acontecer. Né? Aí você vai falar, não, agora acabou. Agora é 100% isso aqui, é minha família e isso, e pronto. O resto... E você falou a questão de família, por exemplo, hoje eu postei um story, tava lá fora com a minha filha tem 2 anos, né? Fez 2 anos hoje. Minha cachorrinha, vamos passear, vamos tomar um pouquinho de sol, vamos brincar ali. Aí eu vejo uma coisa legal, vou filmar e vou mostrar para a pessoa. Porque também tem outra questão. Pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não se conectam com máquina nem nada. É com pessoas. Então, quanto mais você mostra que você que está ali, a sua vida, que é real aquilo que você vive, mais atrai as pessoas. E pessoas que vão ficar no perfil da gente também. Porque não adianta você ter um número de seguidor, uma pessoa que, como é que fala, né? Seguidor fantasma. A gente quer um seguidor que esteja ali interagindo com a gente, né? Porque a gente não fala para as paredes, a gente está falando para os seguidores, né? Claro, então, com certeza. Pois é. E essa interação, eles entram muito, de repente, uma pauta que você coloca de repente, ou algo que aconteceu com você, ou algo que chegou até você, e aí eles começam, comigo também aconteceu, ou comigo também foi desse jeito.
Chega muito disso para você? Às vezes acontece sim. Pra você ter ideia, aquele vídeo que eu falei do Tony, né, que ele ficou me devendo os 3.500, apareceu gente que ele também ficou devendo, que me procurou, falou, Karine, ele também fez a mesma coisa comigo. Aí foi assim. Eu acho que tem um setor aqui que quando as pessoas não recebem salário, ela vai lá e apresenta uma queixa. E recebe, né? Primeiro passo é que eles vão chamar ele até para explicar de fato o que está acontecendo. Então, isso é o small claim, né? Small claim é pequenas causas no Brasil. Você vai lá na corte, você paga um valor, acho que foi $100 e poucos que você paga, para você brigar na corte. Ele nunca compareceu uma audiência. Nenhuma. Então você teve ganho de causa. Ganhei causa, mas não recebi. Tá, O que mas aconteceu? ganho de Eu causa, recebi. a justiça ela vai determinar que ele tem que pagar. Então, vamos lá. O que aconteceu no meu caso? Vamos lá, vou explicar. Talvez tenha acontecido no caso de vocês também. Eu recebi uma carta falando que ele colocaram um lien na propriedade dele. E esse lien é o valor que está me devendo. Então, se ele for vender a propriedade, Ele tem que te pagar. ele tem que pagar. Só que eis a questão. Se um dia ele perder a propriedade pro governo, pelo condado, os liens caem, né? E o meu lien é o primeiro a cair. Tipo assim, quando eu falo lien cair, tipo, se ele perder a propriedade dele, colocou um lien na casa, ele perdeu aquela casa pro governo, o governo tomou dele, eu não recebo mais. Ele, tipo, meio que zera tudo. A única coisa que não zera são os liens federais, né? Então, assim, pode dizer que eu posso dizer que está perdido. Apesar que me falaram sobre procurar um xerife. Para o xerife, eu tenho que pagar esse xerife. Não lembro quantos dólares mais são. Eu tenho que pagar para o xerife ir lá, buscar ele, né? Para ele poder explicar por que não pagou, a questão e tudo, não tem, sabe? Mas, assim, sabe quando você pensa assim, deixa. Quando eu tiver à toa, eu vou continuar mexendo nisso? E o desgaste também emocional. Tipo assim, eu acho que $3.500 é muito dinheiro, mas, como é que fala? A minha vida é mais importante que $3.500, o meu emocional é melhor, a minha saúde é melhor. Então, vão ganhar mais do que isso. O esposo voltou para a construção? Não trabalhando com construção mais não. A gente trabalha junto. O que a gente faz, né? Além de ter esse trabalho na noite, né? Que eu uso como trampolim para poder chegar no meu objetivo. Não pretendo trabalhar com isso para sempre. Ele fica fazendo as pesquisas para poder comprar casa no leilão. Quem quiser comprar junto comigo aí, gente, ela pode me procurar. Aceito investidores. Legal. Hoje eu mostrei mesmo uma casa que o mínimo bid dela é $5.000. É o mínimo bid, né? Isso aí é leilão, não é lista. Você vai no leilão, ela deve sair talvez por 50, no máximo 70 mil. E o valor de mercado dela do Zillow é 190 mil. Em que estado? Essa aí tá no Arkansas. Isso é o valor que o condado colocou, né? Nem o valor real de mercado. Se você for olhar as casas perto, você vai ver que é muito mais que 190 mil, então dá um dinheiro bom. Então, basicamente, isso aí seria... Você está frequentando a zona do foreclosure ali. Quando Isso. dá, basicamente... Mas não é foreclosure de banco, é do condado. Desculpa. Você não pagou o imposto da sua propriedade. O condado tomou sua casa. Agora ela pertence ao condado. O condado vai leiloar ela. Ok, Entendeu? entendi. Eu aprendi tudo isso com o Marcos Jacob, do Didi Hunter. Então, basicamente é isso. O cara ficou em aberto com os impostos. Talvez a casa dele não era financiada, já é uma casa mais antiga. De repente, ele está à vista. Porque quando é financiada, normalmente vem no mortgage, né? Eu tenho que ver como é que funciona nessa questão do financiado. Se não me engano, também vai. Ela perde também, não tenho certeza. Mas tem que pesquisar mais. Vai vir um foreclosure, eles vão vender no leilão. Então, aí vendeu, eles pagam o condado, que o condado tem de direito, fica com... Não exatamente assim. Eu não cheguei a comprar nenhuma financiada, né? Porque, assim, esse mercado é muito amplo. Porque depende de condado para condado. Nem estado para estado, é condado para condado. Cada condado tem suas regras. E Massachusetts é um mercado que... Tem demanda ou aqui as coisas são realmente caras? Aqui funciona, mas é mais caro. Eu não cheguei a pesquisar aqui ainda. Aqui parece, pelo que eu vi, não é condado, é por cada cidade que funciona. Tipo assim, a gente está no condado de Worcester. Não, você não pesquisa o condado de Worcester, você vai tipo na prefeitura, entendeu? Só que eu não cheguei a pesquisar Massachusetts, porque
pelo que eu ouvi dizer, não vou bater o martelo que é isso mesmo, Massachusetts é um pouco mais difícil, essa área aqui do norte é um pouco mais difícil, né? Por ter muita concorrência e os preços mais altos. E, tipo assim, eu não tenho um capital muito grande para investir nisso, né? Então, a gente vai investir onde o capital da gente dá, né? E Flórida, surgiu alguma coisa? Flórida, sim. A gente comprou recente na Flórida, a gente fez uma joint venture com algumas pessoas, né? Para quem não sabe, joint venture é um contrato que você faz com sócios, né? E ali você compra junto. A gente comprou uma casa lá, tá em reforma. Acho que está terminando a reforma dela e já vai colocar para vender. Mas aí cada um que está na joint venture, né, nesse contrato, deu um valor. Aí na hora de vender, vai abater os gastos da casa e tudo, e cada um vai receber a sua porcentagem de acordo com o que você pagou. É um flip com sócios. Maybe. É um trem assim, né? É um trem para nós caminheiros, é um trem. Vamos um trem comprar, bom. vamos pagar, vamos reformar, vamos Mas dividir. tudo certinho. Não, tem correto, joint venture. isso. E é um dinheiro pago à vista, não envolve financiamento, né? Não. Esse aí foi comprado no leilão na Flórida. A Flórida tem muita concorrência. A Flórida é um local muito bom, mas a concorrência é muito grande. Mas isso não quer dizer que é impossível também, não. Só que também a gente não compra qualquer coisa que está lá. Tem que pesquisar. Você tem que ver se essa propriedade é uma propriedade A. A propriedade, a gente sempre fala A, B, C. A propriedade A é a propriedade que você olha assim, você fez a pesquisa, passou nos 7 passos ali, você viu que ela vai te dar lucro. A propriedade B é que você tem dúvida. Será que vai dar lucro? Será que essa propriedade é boa ou não? Propriedade B. A C é aquela que você olha e fala assim, ixi, tipo, tá no floodway, uma propriedade que não tem, às vezes você acha assim, um lote que é lá no meio do mato, assim, que não tem rua, já é uma propriedade C, que a gente já descarta de uma vez nas pesquisas. Tá, mas a propriedade B, a nível de investimento, ok? Médio e longo prazo, ela pode virar um dia, de repente você está... porque de repente você está pegando um imóvel, vou dar um exemplo bem longe, tá? Eu estou em Halifax, ok? Halifax é uma cidadezinha bem interiorana. Não sei se você reparou. Eu gostei daqui. Chegou? É uma maravilha isso aqui. Isso aqui é um sonho. Tranquilo, nosso. né? Muitas fazendas e tal. Então, é uma cidade pequena, 7 mil habitantes, mas ela está caminhando aí para crescimento, entendeu? Então, de repente, vamos dizer que ela foi considerada uma cidade ou uma casa em uma cidade B, né? B é aquela que não tem tantos métodos de saída, né? O que seria essas estratégias de saída, esses métodos de saída? É as vendas, a forma de você vender. Ser uma casa que você... Como eu posso dizer? Que você não tem tanta certeza, assim, como é que vai ser e tal. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Vai depender do que você está procurando para investir. Você quer dinheiro agora, rápido, ou você quer a longo prazo? Isso. Você quer empatar seu dinheiro com isso? Será que vale a pena? Vai depender do que você está procurando. É aí que está meu ponto, né? Do investimento a longo prazo, médio e longo prazo. Se falando assim de categoria B, né? Aí vamos dizer que a gente fez uma pesquisa e entende que no decorrer dos últimos anos há um crescimento dentro dessa cidade. Vou dar um exemplo. Chegou um Walmart, não tinha antes, agora tem. Aí chega um Stop Shop, antes não tinha, agora tem. Eu entendi. Aí vai estruturando a cidade ao ponto que o cara fala, cara, eu gostaria muito de morar naquela cidade, mas se eu for morar ali, eu vou ter que dirigir 40 minutos para ter que comprar... fazer uma compra de comida, eu vou ter que buscar farmácia a 40 minutos. Então, eu prefiro estar lá na outra cidade, que é A, que está próximo desse comércio, do que aqui. Em contrapartida, se eu não estou ali visando a coisa para usufruto, eu estou ali investindo mesmo, mero longo prazo, aí eu falo que não, isso aqui vai crescer, velho, isso aqui vai para Sobre diante. ser a propriedade A ou B, não é bem isso aí que determina. Porque isso aí, quando a gente aprende um método de Hunter, a primeira coisa é você ver a localização que você quer investir. Onde você quer investir? A gente vai procurar os melhores lugares. Então, assim, desses melhores lugares, a gente vai descobrir qual que é a propriedade A e B. Não é que a propriedade B é aquela propriedade longe. Porque você pode comprar uma propriedade A numa propriedade longe. Entendeu? Mas, então, o que você está procurando? Aí eu sempre me pergunto, o que você quer? Você quer, sendo que tem tantas propriedades A aí, você quer perder um tempo na propriedade B ou C? Não, você não vai perder tempo. Então, já pula e vai procurar a propriedade A. Aí, o método, o foco é você procurar a propriedade A, porque é ela que vai te dar um retorno melhor.
Entendeu? rápido, exato. Isso aí tudo a gente aprende quando você estuda, né? Tudo certinho. Não tem como eu dar uma aula disso. Primeiramente porque não é eu que ensino, né? O método não é mérito meu, né? Eu tenho que dar os créditos para quem fez, né? Que é o Marco Jacob, é tudo dele. Mas é assim que funciona, né? 5 anos de América, né? Faz 5 anos agora. Exato. E como é que você fez para... Você foi estudar? Você foi agregando o inglês eu costumo dizer que tem o inglês de território, né? De área que você fala? Você está na academia, você vai ali Sei. todo dia, aí você aprende inglês da academia. Quer dizer, tudo que tem ali dentro Sim. é o inglês de universo que eu falo. Você acaba entendendo tudo que está ali dentro. Aí se eu te colocar num outro universo, aí você trava. Você não sabe nada porque só sabe dali dentro daquele método. Então, sobre o meu inglês, gente, eu não sou fluente, primeiramente. Não sou fluente. Eu deixo bem claro isso para todo mundo. Eu tô no intermediário 1, se eu não me engano, meu nível intermediário 1. Eu ligo, eu resolvo coisas. Quando é algo, às vezes eu preciso conversar com alguém, eu não sei o que eu vou falar, eu presto muita atenção, às vezes falo para falar devagar, eu consigo entender e consigo ser entendida, mas é tipo o Yoda, eu falo, meu inglês é o inglês do Yoda. Mas assim, funciona. E eu aprendi, como é que foi para aprender inglês? Foi tipo assim, eu lembro muito do que eu estudei na escola. Você perguntou sobre a escola? E eu estudava Books on the muito. table. Verbo to be da 5ª série até o primeiro ano, ou melhor, até o 3º ano, né? Mas então, na escola a gente aprende o básico. Aprende não, a professora passa, né? Aprende quem quer. Que é o verbo to be, o passado, o presente, futuro, falar, como é que fala a frase no negativo, essas coisas. Perfeito, imperfeito, esses trem tudo. A inspiração do programa, o nome, veio justamente daí. Por causa do verbo to be? Que nice. Que é um verbo, basicamente, que é ser. E é muito né? fácil, né, gente? E a gente ser ou estar. Ser Uhum. desafiador, ser desbravador, Nice. ser corajoso. Great. Né? Ele entra em tudo. Porque, Sim. basicamente, a gente conta história de pessoas que tiveram esse to be aí muito forte, né? Resiliência, né? Sim. Ou tristeza. Vocês ou tiveram uma boa fracasso, né? Por aí. Vamos falar um pouquinho, então, dos seus menininhos lá. Você falou que tem meus filhos. um filhozinho seu tem autismo. Sim. E que as pessoas compartilham muito com você no Instagram ou perguntam, né? Até porque talvez tenha um cenário também em casa, né? Com uma Mas meu criança filho, autista. ele é assim, para quem já me acompanha, ele primeiramente já não gosta muito de aparecer. Então, por isso que não aparece tanto. Mas isso aparece quando ele quer. Mas ele tem autismo e TDAH. O Charles, ele é muito inteligente, demais. É uma criança normal. Você olha para ele, você não acha que tem. Só se você observar, porque é um grau muito leve de autismo. Ok. E ele toma medicação para o TDAH para ele ficar concentrado. Apesar que isso não atrapalha ele de estudar na escola. Só que ele é muito agitado. É uma criança um pouco agitada. Ele é muito alegre também. Ele é tão inteligente que a gente comprou um teclado, isso na Savers. Já mostrei muito a Savers, que é o brechó dos Estados Unidos. Yeah. Eu vi algumas coisas Você já lá. viu? Não, sua lá. Minha, né? Uma Você já viu, pesquisada. né? Foi 12 ou 13 dólares, se não me engano. Porque todo lugar que a gente ia tinha piano, ele queria ficar no piano, ficava lá fazendo aquela bagunça. Aí toda vez que a gente ia na Savers, ele ia brincar naquele teclado. Falei, vamos levar esse trem pra ele, é baratinho, né? No dia seguinte, ele falou, mãe, olha esse aqui. Pegou o teclado, era um keyboard mais ou menos desse tamanho assim, colocou em cima do negócio da mesa assim, e começou a tocar com uma mão a música do Star Wars. Aí eu fiquei assim, ó. Meu filho, como você aprendeu isso? Aí ele fez assim, falou, aqui. Aí eu, mentira. Aí ele foi, vou tocar outra com a música Vida Louca, tudo que tinha no keyboard, né, no teclado. Aí eu falei, vou botar esse menino na aula de piano. Ainda mais que ele demonstrou interesse, sempre gostou de piano, sempre pedia a gente pra comprar um piano. Yeah. Aí eu fui conversar com a professora de música dele, ela me passou um contato de uma americana, da minha cidade, Lady Bellingham, e ela dá aula pra ele hoje, o menino tá fera. Lógico que tem muito que melhorar, lógico que tem. Todos nós temos muito que melhorar, né? Sim. Mas o menino, 10 anos, toca bonito demais. Bom, Direto eu posto maravilha, ele. show. Ele gosta, não só toca, ele gosta. Então, assim, são muito inteligentes, gostam de matemática e tudo. E, assim, o autismo, a gente desconfiou desde quando ele era bem pequenininho. Eu tenho uma cunhada que é professora, e ela falou com a gente, assim, o Charles tem uma coisa diferente nele. Ela sempre trabalhava com umas crianças pequenininhas e falou pra gente procurar ajuda.
Procurei médico, o médico falava que ele não tinha nada, que eram os outros que tinham língua grande demais. Eu lembro como se fosse ontem o médico falando. Ele é um menino normal, os outros que têm a língua muito grande. Fala com os outros que a língua desse que é grande demais. Falou de jeito. Aí aqui eu tentei também muitas vezes. Eu só consegui quando eu fiz um acompanhamento com a psicóloga e eu falei assim, eu quero também que você acompanhe meu filho. Ela começou a acompanhar meu filho e veio conversar comigo. Aí ela falou comigo, procura a escola. A escola não vai te dar um diagnóstico médico, mas vai fazer um diagnóstico com ele. E com esse diagnóstico você pode correr atrás de um diagnóstico médico. E além disso, ele já vai conseguir a ajuda que ele precisa na escola. É ajuda de dinheiro? Não, não é ajuda de dinheiro. É ajuda para interação. Ajuda para ele aprender melhor, para ele desenvolver melhor. Que o problema dele também era a socialização dele. A socialização dele não era muito legal. Não porque ele era um menino ruim, é mais para as outras crianças. E não que as outras crianças eram maldosas. É porque criança é criança, né? Você vê uma criança diferente de você, sabe como é que é as crianças? Eu já sofri alguns bullying na escola, no futebol. Eu tive que tirar ele do futebol, porque os meninos jogavam água nele, fazia... Sabe como é que é? Sempre tem uns menininhos mais tentados, né? Isso. Então, assim, tudo isso também foi argumento. Aí, quando eu fui tentar, pra você ter ideia, a escola ficou tipo assim, pra mim ele é normal. Aí eu lembrei que a professora da primeira, do kindergarten, conversou comigo uma vez, me dizendo que ele tinha ela colocou no quadro um schedule, né? Acho que era aula de matemática, recreio e aula de inglês, por exemplo. Aí, quando trocou aquilo ali, ele ficou bravo, assim, não de bravo mesmo, de brigar, mas tipo assim, não, tá errado, professora. Primeiro é esse que, tipo, todo metódico, né? Aí eu falei, não, meu Charles é assim mesmo. E um dia teve um dia que eles foram no zoológico, e ele ficou muito agitado querendo ir pro zoológico. Aí a professora falou comigo para falar com a médica, ele ficou muito agitado. Inclusive, você ensina no seu Instagram lá como é que vai no zoológico pagando $4, tá? Tem como, sim. $4? Você viu, né? Quem tem o cartão do IC, que é para crianças até 4 anos de idade, e para quem tem o IBT, independente se é o IBT aquele que a pandemia do Covid, ou se você tem o cartão Snap. Se você tem o Snap, aquele que o governo te dá ajuda. A gente não pode, a gente não tem nada disso. Mas se você tiver carteirinha de estudante, se eu não me engano, você consegue também. Mas na época do Covid veio um cartão para a Bruna. Acabou, Covid acabou, já era Covid. Ah, tá. Se o cartão ainda estiver ativo, você consegue usar. Não tá mais não, se Mas você vai de vocês, se você quiser. Tá, então vamos pagar $30 ver o leão. Eu paguei 4. Vou nas costas dela agora. Embora eu possa levar 4 pessoas. Mas só que agora lá em casa nós somos 4, né? A menina de 2, não dá pra levar mais ninguém, não. Você deixa seu marido em casa que eu te acompanho. Bora! Cara, então que loucura, velho. Você tem que correr atrás tanto pra ter um diagnóstico. O diagnóstico saiu recente, ué. O diagnóstico médico saiu recente. O da escola foi. O da escola saiu quando ele estava na second grade, né? Que é a segunda série. Ele agora está no... Agora ele já foi pra quinta. Aí, quando a gente mudou pra Bellingham, ele foi pra terceira, né? A terceira série, por assim dizer. E ali ele já começou com a IP, que é a ajuda que o governo dá. A professora... Desculpa. Já é uma professora que trabalha com esse tipo de criança. Tem crianças tudo misturado. Crianças que estão no IP, crianças que não estão. Hoje, por ele já tem um diagnóstico médico, o IP foi atualizado. Ele tem speech terapia, que é fonoaudiólogo na escola. Ele tem terapia em grupo na escola. E, além disso, ele ainda faz fonoaudiólogo fora. Né? E ele melhorou muito a questão de socialização. O Charles gagueja um pouco também. A fonoaudiologia está ajudando ele na questão de gaguejar e tal. Mas, assim, você vê ele assim, é uma criança normal. E o mais interessante é que ele tem 10 anos de idade, praticamente do meu tamanho. E você vê uma criança sem maldade, uma criança pura, mesmo, né? pura, entendeu? Não tem maldade. Não é só pelo fato dele ser autista, é quem ele é, entendeu? E como é a convivência com o irmão? Tá pequenininho, meu filho, os dois brincam juntos, como se os dois tivessem a mesma idade. Legal. Ele fica querendo abraçar ela não gosta muito não, ela grita, aí depois eles brincam, depois eles assistem televisão junto, depois brinca, enfia dentro daquelas... Eu comprei um colchão que vem uma caixa, dentro da caixa, a caixa tá lá até hoje que eles brincam naquela caixa, brincam no carrinho, e fica brincando o tempo inteiro. Legal. Mas com isso, a curiosidade de mãe, com isso, o governo te ajuda em todas as partes da criança, né? Tipo,
levar a criança para médico, fazer vários exames. Eu ouvi dizer que Eu tô tem. perguntando porque tem muitas mães Sim. que eu conheço que estão precisando Uhum. de ajuda. Eu ouvi dizer que o próprio Mass Health ajuda as pessoas eu ouvi dizer. Eu não precisei ainda, graças a Deus, Porque então não quem usei. dirige, Sim. mas tem muitas mães, Tem muitas mães que hoje em dia precisam. não dirigem Aham. e precisam de ajuda. Verdade. Entendeu? E aí, nisso, se você precisasse, o governo te ajudaria. Não importa o Estado imigratório. o status imigratório. Sim, sim. Eu não precisei ainda, graças a Deus, né? Eu só tenho que agradecer. Mas eu conheço uma senhora que ela não tem carro e ela não ia levar a filha na consulta porque eu não tinha carro. Isso é consulta normal, não é porque a filha é autista nem nada disso, não. Pediatra. E o próprio Mass Health pagou transporte. Eu fiquei sabendo agora, tem uma mãe aqui perto de mim, em Bridgewater, que ela tem 2 crianças pequenas, está grávida, e eu cheguei na perto da casa dela, conversando com a amiga dela, ela falou comigo assim, o Mass Health, o governo está vindo buscar fulana de tal para levar para o médico. Eu falei, vocês têm algum problema de saúde, alguma coisa? Não, simplesmente ela está grávida. E não tem veículo. Chegar do Brasil, Aham. não tem documento nem nada. E eu falei assim, e eles vêm aqui buscar ela. Sim, Eu falei assim, fazem. uau, eu não sabia disso. Mas fazem. Eu fiquei sabendo disso no Uber. Eu fui fazer um Uber pra menina, ela foi me contou isso. Aqui, o estado de Massachusetts é o melhor estado dos Estados Unidos para o imigrante. Eu também acho. E agora que eles liberaram a carteira, né, pra galera. Que era a Gente, única melhor coisa que eles que fizeram. estava faltando, né? Que a gente estava ali, pô, cara, como é que não pode entender isso? Porque é um estado, é um estado Sim. que dá, tem programas aqui, né? Para estrutura total. O imigrante, independente do status legal dele aqui, ele vai ter o melhor plano de saúde dos Estados Unidos. Não tem nada que reclamar do Mass Health. O melhor plano de saúde dos Estados Unidos. Ele vai ter aqui o WIC, que é basicamente assistência quando a mãe engravida, desde quando sai o resultado da gravidez Sim. até... A criança é 5 anos. 5 anos, Até né? 5, né? Aí você consulta com o nutricionista todo Tudo, mês, tudo. ela conversa, ela troca, dependendo. Eles fazem. Eles conversam com você e à medida da idade, eles vão adaptando. Pra você ter ideia, eu cheguei a ganhar um monte de papinha na época que a menina começou a comer. Eu falei, gente, é mineiro, a gente do Brasil, a gente dá angu com feijão, é isso que a gente dá. Eles, não, você não vai dar isso pra ela, não, você vai dar essas papinhas, tadinha, não gostava, não. Aí eu misturava com as papinhas na comida e dava ela. Você já foi no Stop Shopping e já viu ali que tem uns leites que fica trancado dentro do armário? E fica trancado? Fica Não é trancado. qualquer um que pode pegar. É uns Aquele leites leite, especiais ninguém pra- põe a mão nele. Ok? Eu nunca reparei. Toda vez que eu vou pegar leite, eu pego normal e passa no Wiki normal. Não. Uns leites especial que... Tem um leite, não, tem um leite ali que fica trancado lá. Tem um armário lá trancado, Que legal, tá lá dentro. gente. Porque é um leite especial, óbvio. Não sei se é alergia ou o que seja. E deve ser caro também. Né? Provável. E aí o plano vai lá, o Wiki vai lá e paga. Paga. Você vai lá, faz uma compra, como se fosse uma cesta básica, né? E você chega ali. E um detalhe, não é simplesmente uma cesta básica. Não, a criança precisa de ter feijão, ela precisa de ter um cereal, Sim. ela precisa de ter o leite, tal, suco também. suco, né? E aí você vai no supermercado, faz a sua compra, tira Até ali. as frutas, né? Tem as frutas também. Tudo. Correto. Esses dias eu assim. recebi uma mensagem para poder ir na feira que eu tinha não sei quanto a mais para poder buscar. Eu nem fui. Preciso ir. O parto. Ai, meu parto aqui foi top. Você tem comer hambúrguer. Meu parto. Cara, o parto, na época que a Bruna nasceu, né? Ela foi pelo Marcel também. Ela nasceu em Cambridge. Né? A gente morava na região de Alce. Ela nasceu no Mount Auburn, que é um hospital fabuloso ali. E, véi, atendimento estrela. Eu sei. Eu fui pro Eu quarto tive. lá com a minha patroa pra ver a menininha. Tinha cardápio de janta. E perguntando se era para um, dois Eu ou comia o três. dia inteiro. Pra você ter ideia, eu era apaixonada naquele suco de maçã. Eu fiquei o dia inteiro tomando aquele suco de maçã e me dava tudo pra comer. Aí elas falavam que é pra poder o leite ficar forte. Ué. Não, e outra, vem aquele negócio, aquele bowl assim, prateado lá, aquela coisa. Nem restaurante é igual, viu? Pra você tem ideia. Você chega lá, você abre o negócio assim, tuf, aí tá lá aquele prato, aquela coisa. É e tal. verdade. E aí você vê, né?
E o camarada, no Brasil, não tô metendo pau no nosso país de forma nenhuma. A gente até lamenta, mas né? O Brasil tá na condição a que gente está. sofre porque a gente fala, velho, por que poderia ser assim lá, né? Por que não... Por que com o INPS, Pois né? é. Não funciona dessa forma, né? Porque pessoas O próprio morrendo, SUS, né? né? O SUS. Nossa, eu te contar uma história do SUS que aconteceu com meu pai, você nem acredita, do SUS no Brasil. Meu filho era bem pequenininho. Meu pai sofreu um acidente, né? Uma moto bateu nele. Aí ele caiu, né? A moto bateu, lógico que caiu. Ele caiu. Aí o ambulância levou ele, falou que estava tudo ok, pode ir embora para casa. Depois, no dia seguinte, o meu pai... Sabe quando você pega uma coisa e dá curto e não fica... Pega, por exemplo, um robô e dá curto e ele não fica funcionando? Ele ficou desse jeito. Ele ficou com o olho aqui fundo, escuro. E ele começava a falar coisa com coisa, começava a querer tirar roupa. E, tipo assim, não era ele. É como se ele não estivesse ali. Como se fosse um robô em curto. Fomos de novo pro hospital. Na época nem existia a UPA, era o Hospital Municipal da Cidade Nobre, em Ipatinga. Aí ele ficou no corredor, amarrado, porque ele ficava se mexendo, eles amarraram ele, esperando uma vaga sair no Mascunha. Aí ele estava com traumatismo craniano. Tinha sangue no cérebro inteiro, a cabeça rachada e o sangue estava descendo aqui para o esquerda escura. Aí ele fez uma cirurgia muito forte, eles tiraram esse pedaço aqui do osso para poder estancar, o cérebro estava inchado. E tirar o sangue, né? Drenar aquilo e ficar, né? Ficou daquele jeito. Depois de um tempo, teve que colocar uma platina, porque se colocasse o osso de volta, ia atrapalhar tudo, que o cérebro estava inchado. Aí tiraram, aí depois, com o tempo, afundou, ele teve que fazer. E assim, tá vivo até hoje, tá? Graças a Deus, meu pai tá firme e forte. Maravilha, teve sequela nenhuma, né? A sequela ele teve um pouco, porque o problema dele foi misturar com bebida, né? Ok. Ele não podia beber, né? Devido a essas coisas, por causa de rejeição, mas teimoso. Hoje parece que ele endireitou a vida dele, né? Mas foi assim, foi algo complicado. E recente a minha mãe me contou, estava conversando com minha mãe agora esses dias, que o meu irmão, ele estava com dor de garganta, que não conseguia nem comer nada, só água que passava assim. Foi no Mascunha, passou para ele paracetamol, Mascunha não, desculpa, foi para a UPA, passou para ele paracetamol. Ele estava delirando, estava dando febre e a cama acordando toda molhada, não conseguia comer nada. Voltou com ele de novo. Deu Bezetacil, adiantou nada. Aí agora que voltou com ele de novo, que eles passaram a medicação certa para ele. Então, assim, não é reclamando, mas podia ser melhor, né? Sim, com certeza. Aqui, gente, eu ganhei menino do SUS no Brasil, nada a reclamar, mas que aqui foi muito melhor do que quando eu ganhei no Brasil, foi. Mas é bom, porque para você que tem imigrar, vir para os Estados Unidos, né? De novo, estou falando basicamente aqui de Massachusetts, tá? Sim, sim. Eu não estou falando de outro estado porque eu não tenho conhecimento. Aqui sim a gente vive aqui há 25 anos, então conhece bastante aqui. Linda, eu queria que você dividisse aí com o seu público, né? Como encontrar o seu conteúdo, as plataformas, né? Se você tem YouTube também, eu sei que você vai trabalhar Tenho, melhor. mas eu vou trabalhar mais no YouTube, vou tirar um tempinho mais pro YouTube. Então, o meu Instagram é Karine Silva Rose, que eu não te contei ainda a história do Rose, né? Não vamos falar agora. Karine aqui. Silva Rose. E o TikTok também, Karine Silva Rose, você me encontra lá. Show de bola. E por que esse Rose? Esse Rose, gente, não ri de mim. Quando eu era adolescente, eu era apaixonado com Guns N' Roses. Eita, que trem, eu era apaixonado com Axl Rose. E assim, meu nome não é um nome muito bonito, né? Ou colocava Karine das Graças, ou colocava Karine Silva. Falei, não, vai ser Karine Rose. Então, o Facebook, na época, era Karine Rose. Uma colega minha me chamava de Rose, achando que era meu nome. Até eu explicar pra ela. Então, ficou o Rose. Me identifiquei com esse nome da adolescência. Não tem, assim... Pra mim, tem uma significância muito grande, porque é o que eu vivi, né? Sim. Eu ouvi muito Guns N' Roses. Aí ficou Karine Rose, de Axl Rose. Por que você não continuou com o Instagram, com tudo? Karine Rose? Não, mas então, o Instagram tava Karine Rose. Só que para você ser verificado, tem que ser o seu nome verdadeiro que tá no seu documento. E meu documento eu não sou Rose. E nem da Costa, que é o nome do meu marido, né? No Facebook tá Karine da Costa. E eu não sou a Mrs. da Costa, porque eu não coloquei o nome dele. Isso. Né?
Aí tive que colocar o meu nome verdadeiro, que é o nome que está no documento, que tem como provar que sou eu, Karine Silva. Senão você não recebe o selo azul de verificado. Legal. Vou deixar o espaço aberto, se quiser fazer agradecimento, se você tem patrocinador, se você tem parceiros. Então, gente, muito, muito obrigada a todos vocês por estar aqui escutando um pouquinho da minha história. Lógico que eu não falei tudo, tem muita coisa ainda pra falar, mas se vocês quiserem saber mais sobre mim, entra no meu Instagram, que eu tô ali, tá? Todos os dias. E agradecer também a Melo Multiservice, que ajuda você a tirar o IT Number, te ajuda também com advogado de imigração. Todo sábado, consulta gratuita para você que veio pelo Kaikai USCJS, tá? Então, é uma parceira minha, assim, que está comigo há muito tempo e é uma pessoa que eu confio, é a Karine Melo, né, da Melo Multiservice. E, assim, agradecer também, eu falei um pouco do Marcos Jacobi para vocês, agradecer ele por tudo que ele me passou, para eu estar podendo passar um pouquinho para vocês também. Renata Barreto também, um grande beijo para você. E a psicóloga, que tem uma psicóloga aqui que atende a comunidade brasileira, né? Que é a Tamires. Se você quiser, eu deixo uma roupa dela no meu story pra você. A Tamires me ajudou pra caramba na minha ansiedade. Então, bora. Beijo pra vocês. Uma Karine tem que confiar na outra Karine, né? Com certeza. Gente, estamos chegando no final aí desse episódio aqui, maravilhoso, com o Karine Silva, essa influencer aqui do Instagram, do TikTok, tá fazendo um maior sucesso aqui há 5 anos nos Estados Unidos. Muita história em 5 anos, né? Muita história. Eu que nem te contei tudo ainda, hein? Tem muito mas ainda. nós vamos fazer um 2. Com certeza. Bora. Já deixa aqui, To Be Podcast aberto. Sente-se em casa, só chamar a gente que a gente tá aí por conta. Thank you. Não esqueça lá, eu quero que é 500, hein? É isso aí. A Arine me ajudando aqui, a turma toda lá. Assiste, gostou? Se inscreva. Já se inscreva, né, gente? Ué, se você gostou e quer continuar sabendo mais de conteúdo, se inscreva. Abraço, obrigado. Com Deus, todo mundo. A gente volta aí com outro capítulo logo.